Bom dia, meus irmãos, meus queridos. Um feliz sábado para você. Hoje é um dia de alegria, hoje é o santo dia do Senhor, o santo sábado, e nós estamos comemorando, mais uma semana da criação. Tá? Sábado é dia de aniversário. Todas as vezes que nós vamos à igreja de Deus, no sábado, quando você começa esse dia ao pôr do sol da sexta-feira, você está então comemorando junto com o universo inteiro. Os anjos estão contentes, felizes, louvando a Deus em um grande coral, e você também está participando com os santos anjos, exaltando a Deus por ser o nosso Criador. Que maravilha, não é? O sábado é um dia de verdadeira alegria. E eu desejo a você um feliz e abençoado sábado. Queridos, hoje nós estamos começando mais uma nova lição, a lição de número 12. E você seja muito bem-vindo, você seja muito bem-vinda, ao estudo desta lição que nós vamos ter durante esta semana. Que possa ser uma semana de muito aprendizado. E vamos continuar estudando sobre a história de José. José saiu da casa do seu pai, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, mas saiu da prisão para ir para o palácio. Esse é o estudo que nós vamos ter esta semana, porque o nosso Deus é um Deus de grandiosidade, um Deus de maravilha, um Deus que pode fazer tudo grande na sua vida. Vamos orar? Altíssimo Deus, nosso bom Pai, eu oro com os meus irmãos neste momento. Na sala da esperança estamos começando essa nova lição. E em nome de Jesus, o Deus Espírito Santo, nosso grande professor, é o nosso convidado nesta manhã e nesta semana para nos ensinar a tua verdade. Em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, José, príncipe do Egito. Como nós estudamos nas lições anteriores, nós podemos ver aí a vida de José aos 17 anos, quando ele sai da casa do seu pai, vendido pelos seus irmãos, e ele vai para o Egito, escravo na casa de Potifar, tentado e depois condenado de forma injusta, vai preso. Ali José continua demonstrando o seu cristianismo, vamos dizer assim. Ali José continua sendo um verdadeiro cristão, testemunhando de Deus, fazendo o melhor. E, queridos, a recompensa que Deus tem para você é o palácio do reino eterno. Você é príncipe, você é princesa do reino de Cristo Jesus. Tá? José saiu dali da prisão como príncipe para o palácio. E ali como primeiro-ministro, um homem muito sábio e inteligente. Como diz aqui o verso que é a base do nosso estudo de hoje, Gênesis 41, verso 41, diz assim: E Faraó disse mais a José: Eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Eu fico imaginando aquele dia que José chegou ali no palácio e Faraó olha para ele e disse assim: José, a partir de hoje você será príncipe aqui. A partir de hoje, toda a autoridade de todo o Egito eu constituo sobre você. Acima de você, José, só há mais um. Aqui nesse palácio somente, disse Faraó, somente a mim, somente eu sou mais do que você. Queridos, e ali começou uma nova trajetória para José.
os 7 anos de escassez, que trouxe muitos problemas, muita fome para toda a terra. Somente o Egito, por meio de um homem de Deus que estavam ali, um homem que foi educado, um homem que aprendeu de Deus, um homem que aprendeu a verdadeira economia ensinada por Deus, é que pôde permanecer com aquele país, com a sua riqueza. E então, todos, o mundo inteiro, tinha como a única visão para salvá-los era o Egito. Salvar daquela tempestade de fome que eles estavam passando no mundo todo. Era só o Egito que poderia, suster as suas necessidades. E por quê? Porque ali tinha um homem de Deus. José, por onde ele andava, meus queridos, ele levava a sua religião. Ele levava a sua Bíblia. Ele levava o seu Deus. Por onde José andava, José era conhecido como o homem de Deus, e Deus era conhecido como o Deus de José. Por isso, meus queridos, os irmãos de José, que desde quando eles o venderam, eles não conseguiam mais dormir em paz. Eles não conseguiam mais trabalhar em paz. Eles não tinham uma alegria, um prazer de um lazer, porque a consciência deles o trabalhava pesadamente, dizendo: vocês são culpados pelo que vocês fizeram. E eles não tinham paz. Queridos, o pecado, ele tira a sua paz. O pecado tira a sua alegria. O pecado, ele traz o horror da tristeza, do medo, da miséria, da desgraça, da destruição. O pecado, queridos, é corrosivo, é como um câncer que vai terminando, vai levando aos poucos até leva ao sepulcro. Assim é o pecado. Aqueles irmãos de José estavam vivendo essa vida agonizante de tristeza. Ainda mais, meus queridos, aquilo estava corroendo, destruindo o seu coração, porque eles não poderiam contá-lo para o pai, o que eles fizeram de engano, enganando seu pai, dizendo, até aquele momento, seu pai acreditando que o seu filho havia sido destroçado, destruído, comido, por animais selvagens, animais ferozes. Queridos, aqueles homens estavam sendo consumidos por causa do seu pecado. A palavra de Deus, o sábio Salomão, ele diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. A fome tomou conta ali em Canaã. A família de Jacó estava passando por muita necessidade e eles não tinham uma outra solução a não ser ir em busca de alimento ali no Egito. E foi exatamente o que aqueles irmãos de José o fizeram. E quando eles chegaram no Egito, quem eles encontraram ali? José no poder. Mas eles não o reconheceram. Havia passado muito tempo. José agora era um homem diferente. Aquele José que era mimado, sabe? Aquele José que qualquer coisa que acontecia entre os irmãos, ele levava a notícia para os pais, para o seu pai, e isso ironizava os seus irmãos. Queridos, aquele José terminou, aquele José cresceu, aquele José amadureceu, aquele José se tornou um homem adulto, aquele José se tornou um homem sólido, um homem firme, sabe? Aquele José não era mais aquele que eles o venderam. Totalmente diferente, eles não reconheceram mais. Aquele José que fora um escravo, que fora vendido, agora, queridos, ele estava no reino, ele estava no poder.
Só que graças a Deus que eles encontraram José que tinha um Deus. José não guardava mágoa dos seus irmãos. José não guardava rancor dos seus irmãos. José não tinha ódio dos seus irmãos. José não tinha raiva dos seus irmãos, por mais que eles o fizeram maldade, por mais que eles o fizeram ele sofrer, mas ele não tinha nenhum rancor contra os seus irmãos. Queridos, porque o Filho de Deus, porque a Filha de Deus pode sofrer injustiça, pode sofrer, meus queridos, perda. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Os filhos de Deus que foram lavados no sangue precioso de Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, jamais eles têm ódio, jamais eles têm raiva, jamais eles têm ira, sabe? Preserva a ira no seu coração contra o seu irmão, por mais que ele foi traído pelo seu irmão. Talvez eu estou falando neste momento com você, através da leitura dessa lição que nós estamos fazendo sobre a história de José, bem parecida com a sua história. Alguém um dia me disse assim, como essas histórias das lições parecem comigo. Uma pessoa me ligou e me disse, com estas palavras, e esta pessoa não é um cristão, não é adventista, mas agora já está conhecendo a palavra de Deus. Ela me ligou um dia e ela disse, realmente essas lições parecem comigo, parecem com a minha história, é idêntica com a minha história. Mas ela será mais idêntica ainda, minha querida irmã, com a sua história, assim como a história final de José. Porque os filhos de Deus, meus queridos, não termina a sua vida lá embaixo, lá no poço, lá na lama, lá no pecado. Os filhos de Deus terminam a sua vida no palácio. Termina a sua vida no reino de Cristo. Termina a sua vida no santuário celestial. Todos vocês que abraçaram esta fé, o sacrifício de Jesus, aceitando como seu Salvador, têm como resultado final estar no palácio de Cristo Jesus, entrar no palácio de Cristo Jesus. Isso é muito bonito, não é? Isso é muito importante, não é? Pois Jesus tem o melhor para você, para o final. Tá? Os irmãos de José chegou ali para comprar alimentos. José reconheceu imediatamente os seus irmãos. Tá? Eles não reconheceram José. Querido, sabe por quê? Porque quando você está com Deus, quando você está com Cristo, você vai crescendo cada vez mais. No contexto espiritual, você vai crescendo mais e mais. E aquela pessoa que te conhecia há muito tempo atrás, a sua história como você era, não te conhece mais. Aquilo tudo terminou, tudo ficou para trás. Deus, Ele escreveu uma nova história para você. E por isso você é irreconhecível. Tá? Somente quando as pessoas aproximam de Jesus é que ela vai conhecer exatamente o quanto Deus pode mudar a vida das pessoas. José agora começou, meus queridos, uma forma estratégica para unir novamente a sua família. E ele começou chamando um por um, e por fim trouxeram o seu pai. Tá? Nós vamos estudar na lição desta semana as estratégias que José formou para conseguir unir a sua família, trazendo de volta, e até que um dia ele se apresentou como o José que foi vendido como escravo para o Egito. E agora esse José que saiu da prisão, saiu da escravidão, agora ele estava no poder, ele estava no reino, ele estava no palácio. Jesus quer tirar você da escravidão das trevas, do sofrimento que está magoando o seu coração. Não importando o que você fez
que tirou a sua alegria, que está como uma ferida, né, que cada dia ela está abrindo mais ainda. O pecado é assim, ele vai destruindo cada vez mais. Sabe? Quem sabe você neste momento, alguém neste momento, está passando por isso. Quantas vezes você não conseguiu dormir à noite com tranquilidade? Quantas vezes você acordou e não conseguiu dormir mais? Por quê? Porque o mal do pecado está corroendo a sua vida. A culpa do pecado está lhe trazendo horrores de tristeza, de tal maneira que você não tem paz. Eu quero dizer para você que com Cristo Jesus, isso vai terminar, isso vai acabar. Porque o poder de Cristo, o sangue precioso de Cristo, ele pode te lavar, ele pode te perdoar. Sabe? Você pode começar uma nova história com Jesus ainda hoje. Essas lições estão aqui para nós, meus queridos, é para nos trazer esta certeza, esta alegria, esta confiança, esta esperança e nos apresentar Jesus como a nossa única solução. Aqueles irmãos de José, quando eles reconheceram que o seu irmão estava vivo, que Deus havia transformado completamente a história daquele rapaz, eles não teve uma outra sensação senão cair diante do seu irmão e dizer: irmão, nos perdoe. Realmente o seu sonho era realidade. Nós precisávamos humilhar diante de você. Reconhecer que você era usado por Deus. Queridos, José, para aqueles seus irmãos naquele momento, ele representava Deus. Não que ele era adorado como Deus, mas ele representava o Deus que pode fazer tudo por nós naquele momento para os seus irmãos, dizendo assim: tem jeito para vocês, ainda tem uma solução para vocês. O Deus que pôde mudar a minha história de prisioneiro, de escravo, me trazendo para o palácio, esse Deus pode fazer de vocês uma nova criatura, uma nova pessoa com novidade de vida. Aqueles rapazes reconheceram tamanha desgraça e maldade que eles haviam feito, porém Deus transformou em bênção para José. E essas bênçãos agora estavam sendo retribuídas também para eles. Queridos, aquela família destruída, aquela família quebrada, aquela família destroçada, aquela família carcomida por causa do pecado, por causa da tristeza, sabe? Aquela família terminou em vitória. Deus é o Deus que pode mudar tudo em você. Basta você crer. E eu termino a lição de hoje fazendo esse apelo ao seu coração através desta experiência da vida de José. Deixe Deus trabalhar no seu coração, trabalhar na sua vida, trabalhar na sua família, trabalhar nos seus negócios. Dê esta oportunidade para Jesus fazer um começo. Experimente Jesus, por favor, abrindo o seu coração para que ele possa fazer esta obra. Eu posso dizer com você com muita propriedade de palavras verdadeiras. Nunca mais a sua história será a mesma. Nunca mais você será o mesmo. Essa história de José, que terminou com um fim feliz. Esta história da família de José, dos irmãos de José, do pai de José, que terminou com um fim feliz. Deus pode fazer na sua vida hoje. Deus pode fazer na sua vida começando agora. Abre as portas, escancare as portas e diga para Jesus: pode entrar, Jesus, que é a casa do Senhor. Queridos, que Deus te abençoe. E
mais uma vez eu desejo para você que toda a felicidade do céu, a alegria do Santo Sábado do Senhor, inunde o seu coração, enche o seu coração de paz. Fique com Deus até logo, se Deus quiser. Amém?